Durante muitos anos, as criptomoedas eram vistas quase como um fenómeno à margem do sistema financeiro. Uma espécie de casino digital onde o preço subia e descia consoante o hype, as redes sociais e os ciclos de euforia. Em 2026, com a implementação total do MiCA e a consolidação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum, o que antes era um ativo de risco elevado passou a entrar no radar de fundos e bancos tradicionais ou empresas cotadas. Agora, a discussão já não é se vai ou não desaparecer, mas sim como encaixar isto na minha carteira. Bem-vindos a mais uma XTB Market Sessions dedicada à criptomoeda. Será que é por aqui o futuro do dinheiro? É o que vamos perceber agora nos próximos 50 minutos, com a ajuda de António Vilaça Pacheco, autor Bitcoin, Eduardo Espada, autor Criptomoedas para Todos, e Luís Pinho, da Genesis Digital Solutions. Bem-vindos, obrigada por estarem connosco. Vamos começar por contextualizar quem nos vê, onde estamos neste momento e o que é que aconteceu após o halving de 2024. Podemos começar? Sim. Podemos. O que aconteceu ultimamente, no último, diria, ano e meio, 2 anos, é muito relevante para o mundo de criptomoedas porque mudou completamente o panorama daquilo que se vivia até então. Portanto, Bitcoin, a primeira criptomoeda, nasceu no ano 2010. No ano 2024 tivemos o primeiro ETF, o que muda completamente a história, porque passa a ter uma completa institucionalização da Bitcoin. E a partir do momento em que Bitcoin é aceito no mercado tradicional e começa a ser transacionada pelo chamado legacy, pelos bancos, pelo sistema financeiro tradicional, muda a história completamente. Então, hoje temos um panorama diferente, temos governos interessados em fazer reservas em Bitcoin, temos empresas a fazer poupanças e reservas de tesouraria em Bitcoin, e, portanto, Bitcoin deixou de ser aquela coisa alternativa que toda a gente achava que era geek, ou que era geek no lado tecnológico, não é? Ou que depois era alternativa no lado criminoso ou no lado de lavagem de dinheiro. E eu acho que essa história toda acabou, essa narrativa toda acabou a partir do momento que os ETFs são transacionados em mercado tradicional, em bolsa normal, e, portanto, passa a ser um ativo. Não muda a característica original de Bitcoin, porque tem muito mais do que isso, mas passa a ser um ativo reconhecido como interessante, como reserva de valor mundial, e isso muda completamente a história de Bitcoin. Portanto, estamos num novo... A criptomoeda foi desenhada para ser, no fundo, o ouro digital, e se o ouro é difícil de encontrar, o objetivo é que estas moedas sejam difíceis de criar, de minar. O que é que isso nos diz sobre o valor que acabam por ter também? Estamos a falar mais da Bitcoin, verdadeiramente, como reserva de valor, do que todas as outras criptomoedas, não é? Porque há mais de 25 mil criptomoedas, eu não quero saber de 98% delas. De facto, é preciso perceber o que é que pode ter valor, o que é que pode não ter valor, e infelizmente há muita gente que entra no projeto A ou B ou C sem identificar quais são os fundamentos desses projetos, e é aí que se começa a correr certos riscos que são desnecessários. Relativamente ao que o António dizia, é totalmente de acordo. Veio-se acrescentar também um outro tema relativamente à legislação na Europa, que acaba por ter impacto também agora aqui em Portugal. No final de dezembro do ano passado houve aqui uma adaptação já aqui à legislação europeia e, portanto, tudo isto torna, de facto, este mercado, como dizia o António bem, um mercado totalmente diferente daquilo que era há algum tempo atrás. Em que medida é que esta implementação da regulamentação europeia acaba por proteger não só os investidores, mas também conferir mais transparência a este processo, reduzir fraudes, etc.? A parte psicológica aqui é se calhar a mais importante. As leis aqui o que nos permitiram, e ao contrário do que se tentou vender numa fase inicial, que as leis iriam de alguma forma bloquear o potencial das criptomoedas, na realidade estão aqui para permitir o uso não só daquela componente mais geek que o António estava a falar, mas de todas as instituições. A partir do momento que começa a haver interesse das grandes instituições, dos grandes bancos, dos grandes governos, para tornar a Bitcoin numa reserva também estratégica, juntamente com cereais, ouro, urânio, o que quer que seja, isto dá logo outra transparência, dá logo outra confiança. A juntar isto, esta mudança nas leis e todas estas auditorias, toda esta fiscalização que há à volta, também permite que outros organismos, empresas grandes, pequenas, o que quer que seja, que de alguma forma, até nos seus estatutos, não possam investir de alguma forma ou ter como reserva de dinheiro
um ativo que seja minimamente de risco, a partir de agora, com a ligação aos ETFs, isso se calhar já é possível. Então, as leis vêm proteger, mas acho que, acima de tudo, vêm dar uma camada psicológica diferente, uma visão diferente, mas também permitir que grandes players, grandes instituições que, com o seu peso, conseguem manipular a própria narrativa, consigam agora ter a possibilidade de dizer não, isto faz sentido, de um ponto de vista tecnológico, macroeconómico, faz sentido, nós vamos investir, vamos usar para reserva de valor. Eu acho que isto é bom, porque acaba por roubar um bocadinho aquele peso que existia na narrativa de que Bitcoin era para fraudes, era uma coisa que não é palpável, que não Margem existe. da lei, não é? Sim. Isso ajuda. E acaba por, intrinsecamente, aumentar também a procura, no sentido em que até as próprias corretoras, hoje estamos a falar aqui da XTB, também conseguem oferecer este tipo de ativos com mais confiança, não é? Sim, as criptomoedas por si só é algo que é difícil para uma pessoa que esteja fora da área conseguir conceber. Não existem, é uma coisa que não é propriamente palpável. A seguir, juntamos aquilo que foram os primeiros anos do mundo das criptomoedas. Eram aplicações muito difíceis de utilizar, aqueles termos todos que existem e que são muito técnicos e que depois ninguém percebe, e que é perfeitamente normal. E, de repente, temos uma enorme facilidade de chegar a uma corretora qualquer que seja regulada, auditada, na Europa e por aí fora, e carregamos 3 vezes no ecrã e, de repente, já estamos a comprar um ETF que replica em 1 para 1 Bitcoin. Eu acho que isto facilita bastante. A juntar a isso, acho que há também uma outra parte, que é o uso de Bitcoin. Normalmente é olhado de forma complexa. Temos que pôr ali o endereço de uma criptomoeda, de uma carteira, andamos ali para a frente e para trás, não percebemos às vezes muito bem o que é aquilo. Isto, principalmente há uns anos, era muito assim. Então as pessoas, como também não sabiam usar, também não queriam investir. Nem que fosse só para reserva de valor mesmo, não para transação. Eu acho que isto tudo nos últimos anos mudou bastante. Junta-se a isto depois todas aquelas notícias que nós ouvimos da pessoa que perdeu as passwords das suas carteiras e então perderam milhões. Os ETFs também conseguem, de alguma forma, para o bem e para o mal, também resolvem um bocado esta situação. Toda a parte das leis, eu acho que é provavelmente, juntamente com o halving e com os ETFs, este trio, e que está ligado, não conseguimos ter aqui uns sem os outros, acho que muda completamente a narrativa de Bitcoin. Agora, não é uma narrativa que seja absorvida e adotada em 6 meses, isto vai demorar, mas acho que é o primeiro passo, e é se calhar o mais importante. Se calhar daqui a 20 anos, quando estivermos a olhar, vamos dizer, estes foram os 2 anos essenciais para mudarmos completamente a forma como olhamos e falamos sobre Bitcoin. E aqui estamos a reduzir a Bitcoin, mas há muitas outras criptomoedas que vão atrás. Já foi dito o que é mais importante e relevante sobre estas questões, mas queria dar aqui um outro ponto de vista, que é, de facto, o ETF abre as portas à grande maioria dos investidores, mas há aqui 2 diferenças que acho que era importante salientar. Uma delas é que quando se compra Bitcoin, tem-se Bitcoin. Quando se faz um investimento num ETF, temos uma parte de um fundo que esse sim tem Bitcoin. Ou seja, nós não somos os verdadeiros detentores de Bitcoin. É bom, é mau, há argumentos nos 2 sentidos. É preciso ter esta noção. A outra questão interessante, se calhar já lá vamos daqui a pouco, que tem a ver com a parte dos impostos, é que, grosso modo, para não complicar muito, temos 2 regras em Portugal. Se o ativo tem mais de 365 dias, temos que declarar quando o vendemos, mas não pagamos imposto. Se tem menos de 365 dias, pagamos 28% de imposto. O que é que acontece se nós adquirirmos o ETF? E se vendermos mesmo depois de 1 ano? Vamos ter que pagar imposto sobre os lucros, coisa que, se tivéssemos Bitcoin, por exemplo, ou outro ativo, criptoativo, não teríamos que pagar imposto. Vamos já pegar por aí, era o que íamos falar mais à frente, mas para não perdermos este alinhamento, para quem é que pode fazer sentido escolher entre ETF de Bitcoin ou Bitcoin propriamente dita? Para que tipo de perfil? Quem não se sente muito à vontade com o mundo das criptomoedas, quem quer estar mais salvaguardado, porque não precisa de guardar as suas chaves privadas, etc., nada de muito complexo, mas exige algum conhecimento, talvez a área dos ETFs seja a mais interessante. Quem quer ter o mínimo de esforço, e aqui puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, eu acho que vale a pena olhar para os ativos de forma direta e conseguir gerir
esta realidade, porque também não é preciso grandes complexidades técnicas. Por vezes há esta lógica de que isso é muito complicado. Em 2, 3 semanas as pessoas estão de base daquilo que é essencial, ok? Estão de posse daquilo que é básico e essencial. É claro que não ficam os maiores craques das criptomoedas, mas não é essa a ideia. A ideia é saber investir com tranquilidade e com segurança. Eu acho que há aqui uma grande diferença, de facto, e o Eduardo está a pegar na diferença pelo ponto relevante, que é uma coisa é estarmos expostos ao preço de Bitcoin, à valorização e à desvalorização, e isso pode ser feito através de um ETF. Há também a questão de que para já temos um intermediário, porque há uma diferença entre termos Bitcoin na nossa carteira e termos Bitcoin através de um intermediário, que cobra comissões e que, como é natural, porque também faz um serviço, portanto, tudo certo. Mas um é mais uma exposição ao preço. E há uma grande diferença na Bitcoin que as pessoas não conhecem de um modo geral, que é esta ideia de aprendermos a ter uma carteira que é nossa e que está na nossa posse e que não dependemos de terceiros para movimentá-la. E nós tivemos agora um evento que é interessante para quem é mais atento na área financeira. Assim que começou o conflito, por exemplo, agora no Irão com os Estados Unidos, os fundos e os ETFs, do caso da BlackRock, têm limites de levantamento. E quando começa um conflito e vai tudo a correr levantar, porque tem medo da liquidez e tem medo da exposição ao preço, os limites dos ETFs às vezes só podem levantar 5%, só podem levantar 10%. E houve um grande problema com isto, com a BlackRock. Porquê? Porque os ETFs têm leis e têm regras. Portanto, eu acho o ETF uma ferramenta incrível, acho que é ótimo, acho que é uma exposição ao preço de Bitcoin, mas Bitcoin é mais do que isso e eu acho que é bom despertarmos a curiosidade das pessoas para compreenderem a ferramenta, porque Bitcoin é um sistema de transferências. Não é só uma moeda, não é só um ativo parecido com o ouro, tem raridade ela própria e é importante porque eu diria, esta previsão de que o sistema tradicional iria oferecer ferramentas para transacionar Bitcoin está no meu livro desde 2018. Portanto, isto está previsto. É sabido que o mundo da finança vai ver valor em Bitcoin. Mais à frente, quem tem verdadeira Bitcoin vai ter outro tipo de relevância, porque só há 21 milhões de moedas e as instituições estão a adquiri-las. Portanto, acho que é importante, quando nós estamos à procura daquela oportunidade e da valorização, nós temos aqui um bem que tem todos os princípios de um bem valioso, que tem a raridade, que tem uma lógica, que tem um algoritmo. Ela não é ditada como a moeda governamental que nós temos, não é? Que é uma moeda que é impressa conforme a necessidade e, portanto, é uma moeda que do lado da oferta tem choques muito grandes, que pode ser oferecida em maior quantidade. Portanto, é chamada impressão de moeda, não é? Que provoca inflação. No caso do Bitcoin, isso não existe. É uma moeda que desde que nasceu, toda a gente sabe quantas vão existir e quando é que são emitidas. E isto tem um valor que não há nada parecido na humanidade, nem o ouro. O ouro nós não sabemos quanto é que está nas minas, quanto é que pode ser extraído ou não e a que preço é que podemos extrair mais, não é? Portanto, é um jogo um bocadinho de... Falta acrescentar uma coisa. É como o petróleo, é um jogo de oferta e eu posso fazer uma OPEP, não é? E, de repente, vou oferecer menos ou vou oferecer mais e eu estou a mexer no preço. Na Bitcoin não é assim, ninguém manipula isso, é matemática. E isto é único na humanidade e eu acho que é isso que é difícil. Não acho difícil, porque hoje já temos ETFs por todo lado de Bitcoin e temos as maiores instituições com isso. Mas acho que está a levar o seu tempo a ser entendido. São 15 anos. Estas duas questões que o António falou são, de facto, muito relevantes. E há um dado que escapa à grande maioria das pessoas. Destes 21 milhões que o António falou, e de facto não vai haver nem mais uma, o que é facto é que à data que hoje estamos aqui, em estúdio, já mais de 20 milhões foram distribuídos ao mercado. Então, a oportunidade não vai durar eternamente. Quer isto dizer que, naturalmente, há a expectativa de que o preço continue a aumentar e cada vez será mais difícil a alguém entrar. Sobre o ouro, o que o António dizia é muito interessante e há ainda uma curiosidade. É que parece que os asteroides também têm ouro. Então, por exemplo, o asteroide Psyche 16, está a ser explorado, ou que está a caminho de ser explorado, inclusive pela SpaceX, tem ouro suficiente para nos tornar a todos milionários. Portanto, ouro é escasso, mas quanto é que existe de ouro para explorar na Terra? Quanto é que existe de ouro para explorar no universo? Ninguém sabe. Bitcoin sabemos, 21 milhões e nem mais uma. E esta dicotomia Bitcoin igual a ouro digital, altcoin igual a petróleo digital, acontece porquê? Porque é que costumamos falar delas assim? Bitcoin são os fundamentos que temos aqui. É a escassez. Vamos ter 21 milhões. Existem mais milionários no mundo do que vão existir Bitcoins.
Portanto, se cada milionário quiser ter uma, já vão ter que andar aqui um bocadinho à guerra para conseguir comprar. As altcoins são diferentes. Servem principalmente para nós podermos utilizar uma rede que faz alguma coisa. A ideia, e aqui se calhar a mais conhecida, é a Ethereum. Eu consigo pôr um programa a correr em Ethereum com regras essas que podem não ser mudadas, com smart contracts, mas a partir daí, se o meu cliente usa uma rede em Ethereum, quer utilizar essa rede, precisa ter a moeda. Isto é o mesmo que eu costumo dizer na brincadeira. Se eu quiser ir aos carrinhos de choque, eu não vou lá com a minha moeda de €1, vou trocar a minha moeda de €1 por uma moeda vermelha de plástico, e essa moeda de plástico é que me dá acesso a eu pôr no carrinho e o carrinho andar. É exatamente o mesmo com estas altcoins. Eu vou trocar os meus euros por Ether, a moeda de Ethereum, para poder utilizar a rede de Ethereum. E estamos a falar, existem obviamente N redes, muitas delas especializadas em fazer algumas coisas. Ethereum dá para tudo e mais alguma coisa, e a liberdade é gigantesca. E é uma daquelas redes que é mesmo muito difícil nós, de alguma forma, conseguirmos fazer algo com malícia, digamos assim. Mas, se eu tenho um cliente, que vamos supor é um grande hospital que tem centenas de postos de saúde, hospitais, o que quer que seja, e quer fazer uma rede, blockchain, para que todos os dados de saúde sejam imutáveis, não os possamos apagar, todos os hospitais tenham acesso a todos os dados, eu depois tenho que utilizar essa rede. Para utilizar essa rede preciso de comprar a moeda. Então é esta procura. Eu quero continuar a andar nos carrinhos de choque, então tenho que continuar a comprar as moedas de plástico. Aqui é exatamente a mesma coisa. A partir do momento que, não obviamente em todas as criptomoedas, nem em todas as redes, mas a partir do momento que temos algumas redes com altcoins, que são redes muito boas, que grandes empresas, grandes fundos querem utilizar para ter os seus dados descentralizados, para terem vários nós, para nunca perderem os dados, para os dados nunca serem alterados, então é preciso depois comprar estas criptomoedas. Então, com Bitcoin, temos uma rede que é feita claramente para transação. 2 carteiras, um valor, uma data, não se sabe mais nada, é aquilo, é tudo transparente, sabemos quem é que, não sabemos quem, mas sabemos qual é que foi a carteira que pagou a quem e por aí fora. Mas é uma transação de valor. Com uma rede como Ethereum, eu posso fazer outra coisa qualquer, até posso fazer lá um jogo. Depende, obviamente, se faz sentido ou não, mas é possível, de um ponto de vista tecnológico, fazê-lo. E por isso é que dizemos que é normalmente o petróleo, porque Bitcoin eu estou aqui a reservar, Ethereum, por exemplo, eu estou a pagar para poder utilizar o que quer que seja. Aquilo que eu construí ou aquilo que outros construíram. A ideia é muito esta. E muitas destas altcoins são até projetos experimentais. A volatilidade é muito grande. Em que sentido é que pode fazer sentido, passa a redundância, investir em altcoins, em detrimento de uma Bitcoin? Pois. A primeira coisa que acho que deve ficar clara é o que é esta coisa das altcoins, porque é um mundo enorme, ok? Isto está sempre a ser atualizado. Suponhamos que neste momento estamos a falar à volta de 25 mil criptomoedas diferentes, que é algo que às vezes as pessoas ouvem falar em Bitcoin e não têm esta noção. E então as altcoins surgem com o nome de alternative coins, moedas alternativas à Bitcoin. Mas neste leque enorme há alguns projetos que vale a pena olhar e que são projetos sérios, e há coisas que não fazem sentido nenhum. E, portanto, há que ter cuidado quando se fala nas altcoins, porque, só para termos uma ideia, dentro deste leque das altcoins, uma das categorias tem um nome muito peculiar, que são as shitcoins. Portanto, isto diz tudo. Sim. Queremos rematar aqui. Eu gostava só de, mais num aspecto de complementar com algumas ideias, porque as pessoas podem não ter noção da facilidade que é criar uma criptomoeda. É muito fácil. Está ao alcance de qualquer um de nós e se calhar numa tarde criamos uma criptomoeda. O valor de uma criptomoeda não é por ela existir, não é puramente por ela existir, é pelo que ela desempenha. No caso de Bitcoin, ela tem a capacidade de criar um algoritmo e um código que é open source e que é público e que toda a gente conhece e que é raridade e tornou-se uma reserva de valor. Outras criptomoedas podem querer fazer qualquer outro tipo de função. O Luís deu uma das funções que é uma das que eu uso também mais vezes, que é na área da saúde, por exemplo. A saúde é uma área que tem muitas peculiaridades, especialmente, por exemplo, a privacidade dos dados, a necessidade de privacidade. E, no fundo, o que está por trás de Bitcoin é uma blockchain, é a tecnologia de blockchain, que até ali
na humanidade nunca tinha tido uma aplicação prática. Portanto, é um algoritmo matemático, é uma lógica de um raciocínio matemático e que na Bitcoin encontrou a primeira funcionalidade e adaptação ao mundo. Hoje, em smart contracts e através do Ethereum, por exemplo, que foi a primeira grande... Eu chamo hoje mais sistema operativo do que petróleo, porque o sistema operativo permite-nos perceber muito bem que lá dentro correm aplicações, correm jogos, correm programas, corre tudo. E se há uma coisa que era falada há anos, e também o Luís de certeza que está envolvido nesta lógica que tem muito a ver com a Internet of Things, ou seja, nós passarmos a ter inteligência artificial em tudo e hoje ela conecta ao nosso frigorífico, ao nosso fogão, com o alarme da casa e está tudo no telemóvel e estamos de férias e estamos a cozinhar ou a abrir o alarme porque vai lá a empregada. Tudo isto é feito e tudo isto vai funcionar com base em tokenização do mundo. Aliás, outro lado da tokenização do mundo é o lado da tokenização de todos os ativos no mundo. Tudo o que é imobiliário vai ser tokenizado, tudo o que é contrato, tudo o que é empresa já é semi-tokenizado, as ações estão a ser tokenizadas, portanto, o mundo vai ser gerido com base em tokens. E a única coisa que permite transparência e verdade imutável é uma tecnologia de blockchain, que é imutável, se assim for programada, pelo menos. E, portanto, no fundo, através de algumas destas outras criptomoedas, que não será Bitcoin, por causa da velocidade, é impossível Bitcoin fazer isto, mas acredito que o Ethereum será a moeda mais bem posicionada para o fazer. Algumas outras estão neste campeonato e existe aqui este campeonato das tais sistemas operativos que eu diria que vão gerir o mundo da inteligência artificial todo. Sim, sim. Agora, quais são? É um campeonato. Descobri-las é aprender e é estudar. A maioria não interessa e quando o marketing é espetacular, provavelmente o produto não é. Mas aí é que está o trabalho de estarmos dentro do mundo e começarmos a olhar para isto como algo que todos devemos aprender um bocadinho, porque é para aqui que vai. É para aqui que Mas vemos ainda assim, não sei se tem estes dados aqui no contexto português, muitas decisões arriscadas, um bocadinho baseadas em FOMO ou na moeda que viralizou nas redes sociais ou num criador de conteúdo que gostamos muito e acabamos por seguir. Isto ainda acontece e as pessoas estão a perder dinheiro assim? Ia só dizer uma coisa que é, a maioria do dinheiro é perdido em jogo, em Portugal, não é? Aliás, eu fiz um episódio sobre isso há uns tempos e eu acho que a média por mês gasta em jogo por pessoa em Portugal, incluindo crianças e idosos que provavelmente não jogam, mas vamos lá dividir por todos, é mais de 350 euros por pessoa, okay? Que se usa em jogo. Eu não quero dizer que... Eu não quero influenciar opiniões, mas que se usa em jogo. E, portanto, eu acho que esse é o maior desperdício de dinheiro que existe, é no jogo. Agora, em criptomoedas, sim, existem esquemas precisamente porque as pessoas também não se preocupam em aprender antes. Eu acho que não está intuitivo de que para ir ao ginásio é fixe ter um PT e começarmos por aprender com um PT para não arranjarmos uma lesão no dorsal e de repente temos um problema. No investimento eu não sei porque as pessoas acham que estão prontas para começar e de repente vão à net, fazem ali uma pesquisa no Google, investem na primeira coisa e corre mal. E de repente a culpa é do segmento e não da pessoa não ter percebido que primeiro devia encontrar uma preparação para ir lá com qualidade. Não é? Eu acho que é um bocado por aí. Quando falamos nestas questões, às vezes até de burlas, etc., é importante desmistificar aqui uma coisa. Nós, e cada vez assistimos a mais golpes, mais burlas em todas as áreas. Nós tivemos a história do Olá Pai, Olá Mãe no WhatsApp, que foram milhões. Temos situações do OLX e pagamentos por MBWay, etc., em que tanta gente cai. Temos e-mails da Autoridade Tributária, da PSP, por aí fora, e tudo isso pretende apenas uma coisa, que é sacar o dinheiro às pessoas. E nesta área acontece muito uma coisa, de acordo com aquilo que o António estava a dizer. As pessoas não querem passar pelo processo, não é? Querem o resultado. E, portanto, se eu, que não é o meu caso, mas se eu chegar perto de alguém e lhes disser: olha, não te preocupes, envia-me aqui o teu dinheiro que eu trato da saúde. E trata mesmo. Mas essa pessoa, por vezes, tem a ilusão de que vai receber 30% ao mês, etc. Como se isto fosse possível alguma vez prometer isto. E então, há muita gente, eu tenho muitos alunos que chegam até mim e que perderam dezenas ou milhares ou centenas de milhares de euros. É incrível. Porquê? Porque vão nesta coisa do alimentar e depois, para levantar, teoricamente, têm que fazer mais um depósito e não param neste processo. E, portanto, a questão do FOMO é também muito importante porque N vezes surge aquele projeto que nos vai tornar milionários. E as pessoas vão muito nessa onda, não é? E, portanto, não querem perder a oportunidade e lá vão elas.
E, de facto, quem não tem esta preparação, que o António dizia, não é preciso ser craque, mas ter algumas bases. Depois, inclusive, coloca o dinheiro que por vezes precisa para as despesas do seu dia-a-dia. Aquilo não corre bem naquela altura, porque isto não é a área dos milagres. Às vezes sobe, outras vezes desce. E, portanto, o que acontece é que a pessoa vê aquilo a descer e vou já vender. E então perde, entra em FUD, não é? O chamado FUD, e vende em perda. Quando podia evitar tudo isto se tivesse só mais algum conhecimento sobre o que é este mercado. Mas a assimetria de retorno, ela existe de facto, ou seja, a ideia de que o potencial ganho vai ser sempre superior à maior perda possível. E se calhar é por isso que existe o que estávamos a falar de pessoas que prometem que vão ganhar imenso dinheiro, porque existe esta ideia, isto é mesmo assim? Vamos ver, aquilo que eu costumo dizer é assim, eu pessoalmente não conheço nenhum mercado que possa, não é que dê, que possa dar o retorno que este mercado dá muitas vezes. Não é regra, ok? Não é regra. Mas que acontece com regularidade, acontece. Ainda há dias, um projeto que foi comprado pelo Telegram, não foi comprado, mas houve uma posição forte sobre esse projeto, em 4 dias subiu 100%. Onde é que isto acontece? É óbvio que é preciso estar atento à informação, etc., mas não vale a pena entrar neste mercado a pensar, é aqui que eu vou ficar rico. Não é isso. Aqui é entender, em primeiro lugar, o que é Bitcoin, os seus fundamentos, etc., e depois ter alguns conhecimentos para, talvez, aproveitar algumas das oportunidades. Mas umas vezes sobe, outras vezes desce, e por isso a tal questão do DCA, que é tão falado, é tão importante, em vez de esperarmos pelo momento ótimo para vender ou o momento ótimo para comprar, de facto, irmos comprando, não é? De forma mais faseada. Vamos tentar dar dicas práticas a quem nos está a ver, se calhar até mais para quem está a iniciar, falando do quanto investir em termos de percentagem. Há quem defenda que deve estar entre os 1% e os 5%. Isto faz sentido para toda a gente ou há que olhar, de facto, para a nossa carteira, para o nosso orçamento? Estamos a falar de ativos considerados de alto risco. Eu sou muito contra uma fórmula igual para todos. Acho que não faz o mínimo sentido. Acho que para algumas pessoas, se calhar é 1%, para outras pode ser 70%, 80%. Aqui, acho que acima de tudo deve estar, de alguma forma, ligado ao conhecimento que temos. Uma pessoa não perceber, porque não tem tempo, porque não é a sua área de trabalho, e então não perceber o que é Bitcoin, mas ter 70% do seu portfólio em Bitcoin, eu nem vou dizer se é uma boa estratégia ou má. Agora, a pessoa não pode entrar em pânico quando Bitcoin descer 10% num dia, que é algo que irá, obviamente, acontecer. Eu não olho para... E a maior parte dos livros fala-se muito na questão dos 5% como o limite. Eu não olho dessa forma. Eu acho que, acima de tudo, deve ser 5% se já percebermos um bocadinho, mas há muitas outras variáveis que vão influenciar isso. A quantos anos é que eu quero estar exposto? A quantos anos é que eu quero tirar o dinheiro todo para me reformar e ir para as Maldivas ou o que quer que seja? Tudo isto acho que é muito importante. Acima de tudo, eu acho que, pelo menos aquilo que eu costumo dizer é, se percebemos sobre algo e se achamos que pode realmente ser uma boa estratégia, investimos. Estar a investir em alguma coisa que não percebemos os fundamentos, não percebemos como é que o mercado a move, como é que ela move o mercado, quem é que são as pessoas que podem mudar isto tudo, quais é que são as leis, o que é que está por vir, muitas outras coisas. É muito difícil. Voltamos a bater na tecla que estávamos a falar antes, 99% das criptomoedas, se calhar, não serve para nada. Estar a investir numa criptomoeda, numa rede, que não serve para nada, foi algo que foi criado numa tarde, é o mesmo que eu ir investir numa empresa que o António criou, porque foi há bocadinho ao site do IRN, criou uma empresa e agora pede-me 50 mil euros porque aquilo vai ser uma maravilha. Há muita gente que se calhar vai. E com muitas das criptomoedas que estávamos a falar, aconteceu exatamente o mesmo. Mas se eu lhe fizer as perguntas certas, eu vou conseguir perceber se vale a pena estar ali 1% ou 10% do meu portfólio. Isso eu acho que não existe uma fórmula mágica. Não.
António. Sim, o que o Luís estava a falar, esta ideia do fazer perguntas, é o que nós temos que fazer a nós próprios quando começamos a querer estudar algum tipo de criptomoeda, que nós chamamos o tokenomics, que no fundo é olharmos para o mesmo que fazemos com ações, se quisermos fazer algum tipo de análise mais séria e não ir só atrás do mercado ou da nova moda. Temos que olhar para aquilo e tentar perceber qual é a lógica e qual é a promessa e o que é que aquilo tem por trás que pode de facto acrescentar valor. E só aí é que temos um investimento que tenha sentido. Esta ideia do investir 1% ou 5%, eu também queria aqui trazer uma coisa diferente, que é os investimentos. Nós às vezes temos tendência para olhar para o investimento como uma coisa estranha e que é difícil e que está ali e nós estamos aqui. Eu acho que nós temos todos que pensar de uma forma diferente. Os investimentos, tal como o resto da vida, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ou seja, a primeira coisa relevante nos investimentos é quem é que eu sou. Eu sou alguém muito ansioso, eu sou alguém que se enerva muito, eu sou alguém que se estressa muito e tem que estar sempre a olhar para as cotações. Então eu tenho que ter um comportamento que contrabalance isso para que a minha vida não seja uma dor. Porque, no fundo, investir é para trazer conforto, é para trazer uma vida melhor para nós, para a família, para tudo, para estarmos melhores. Mais opções. Portanto, mais opções e de certeza que não é para adicionar stress e ansiedade, de certeza que não é. Mas isso consegue-se numa fase inicial? Consegue-se fazendo este processo que é pelo menos o que eu tento criar na comunidade que tenho e na mentoria que é um programa que nós temos, que é criar o investidor é algo que está cá dentro. Nós vamos educando, vamos percebendo, vamos mudando ao longo do tempo. Mas o primeiro processo é nós descobrirmos como é que nós estamos bem e a partir daí criar um portfólio que está relacionado com isso. Portanto, um investimento não pode ser aquilo que nos faz ganhar mais dinheiro. Eu não vou criar um portfólio porque é o que me faz criar mais dinheiro. Eu vou criar um portfólio que é o que é melhor para mim, é o que funciona hoje e é o que eu consigo lidar. Porque se eu lidar mal com o meu portfólio, eu vou comprar tudo na hora errada, eu vou vender tudo na hora errada, vou andar aqui cheio de stress e vou perder dinheiro. E esta é a parte que eu acho que a maioria das pessoas pensa que há uma fórmula, que há um segredo. O segredo às vezes é mais simples, é olharmos para dentro, é termos paciência, porque as oportunidades vão existir sempre, ok? Vão haver sempre. Eu tinha o ano passado gente a dizer, mas eu agora comprar Bitcoin, está a 126 mil dólares, eu vou comprar agora, vou tarde. Não, pode ir comprar agora, está a 80 mil. Aproveitem. Certo. Há sempre momentos, se nós soubermos ter a paciência e conhecermos bem quem somos. E a partir daí o portfólio cresce quando nós crescemos. E vamos passar, se calhar, a ser mais aventureiros à medida que temos mais confiança. E vamos passar a ter comportamentos diferentes e isto cresce connosco, o portfólio. Então é muito importante esta ideia, que não é 1%, não é 10%, depende. Depende muito de como é que a pessoa lida com o risco. E a ideia de dentro para fora depende muito dos momentos da vida, que era o que estávamos aqui também a falar há pouco, que é, então, mas eu vou agora mudar de casa, é a melhor altura para eu prender 50 mil euros em Bitcoin, quando ela pode cair? É que se Bitcoin cai 20%, eu se calhar já não vou poder mudar de casa. Então, é de dentro para fora. A nossa vida é que dita o nosso portfólio. E depois lá vamos, com calma, ao longo da vida, e chegamos lá. Eduardo. No fundo, tudo isto tem a ver com aquilo que é estudado e falado sempre, que tem a ver com as pessoas conhecerem o seu perfil de risco. E de facto, a grande maioria não percebe, não conhece. Nós, quando vamos pedir, alguém, quando vai pedir dinheiro ao banco, de facto, o banco conhece-nos melhor do que nós próprios. E só nos empresta se, analisando o risco e tal, se valer a pena. E, portanto, estas questões, 1%, 5%, 10%, 20%, não sei, depende de pessoa para pessoa. Estamos, acho que os três aqui de acordo. Quando olhamos para termos mais opções, para salvaguardarmos o nosso futuro, como falávamos, olhando para a nossa carteira e para aquilo que ela deve ser, na vossa opinião, deve ser diversificada ou essa salvaguarda pode existir apenas com criptomoeda e, neste caso, com Bitcoin? Pergunta difícil. Eu não devo ser a melhor pessoa para falar da parte diversificada. Estou a lembrar-me da analogia da pimenta, que se diz que a pimenta num prato enriquece o prato, mas se for só pimenta, não é? Estraga. Portanto, aqui a criptomoeda é a pimenta que pode estragar se só nos focarmos nisso? Não, eu acho que não. Acho que não pode estragar porque depende do que é que fazemos com a pimenta, não é? Portanto, acho que não vai estragar só por si. Acho que não tem problema, mas acho que temos que olhar para a nossa vida, novamente, como um todo. Imagina que nós já investimos no imobiliário, por exemplo.
se calhar trazer alguma pimenta aumentada faz sentido, porque o imobiliário, por exemplo, traz algumas seguranças, não totais, mas traz algumas seguranças ao nível de volatilidades e de tendências que ao longo dos anos percebemos também que provavelmente não está exposto a uma parte do risco que esses ativos estão. No fundo, quando falamos em diversificação, não tem tanto a ver com isto é risco ou isto não é risco. Tem mais a ver com aquilo que colocamos aqui tem correlação com aquilo que colocamos aqui. Porque há coisas que têm riscos elevados, mas têm correlações completamente separadas. Então, há coisas que sobem quando outras descem e coisas que descem quando outras sobem. E, portanto, o que nós precisamos de olhar é, no todo, estamos expostos ao quê? Okay? Por exemplo, há muita gente que investe no imobiliário e que acha que o imobiliário é seguro e só investe em imobiliário. O imobiliário, por exemplo, tem altíssimo risco ligado à legislação portuguesa, por exemplo, sobre os imóveis. Agora, por exemplo, em Espanha saiu uma lei recentemente que quem tiver mais do que 3 imóveis não pode exigir que o inquilino pague a renda do seu terceiro imóvel. Isto é o quê? É o país a desencorajar a que haja propriedades concentradas em pessoas com mais capital. Pessoas que têm muitos imóveis em Portugal estão expostas a este tipo de situação e, de repente, vêm-se numa situação que os imóveis passam a ter um interesse muito menor em termos de mercado. Portanto, o que é importante para o mercado imobiliário, se calhar? Está exposto a várias legislaturas, termos aqui, termos no Dubai, termos em Miami, tentarmos descentralizar risco ligado ao ativo. Tudo isto, se calhar, é um bocadinho... estou a falar de carteiras um bocado, se calhar, mais evoluídas, mas tentando descer ao nível da pessoa média em Portugal, é perceber a ideia de que a correlação dos ativos é que é a parte principal. Portanto, não tem grande mal se tem muita Bitcoin. Agora, se tem muita Bitcoin e depois só investe em tecnológicas, por exemplo, e depois tudo o que faz é de alta volatilidade ligada aos mesmos eventos, e quando corre mal para tudo, nem estou a dizer que vai perder dinheiro, estou a dizer é que pode ter momentos no tempo em que as coisas estão a cair por muito tempo e pode ser difícil tirar de lá o dinheiro. Pode ter que esperar muito. Então, o importante aqui é termos um portfólio descentralizado para podermos girar com os objetivos da vida. É um bocado por aí. Acho que a questão da diversificação, que muitas vezes nos é vendido, é que devemos ter um bocadinho de tudo para ficarmos mais estáveis. Eu acho que é um bocadinho de tudo dentro daquilo que nós percebemos. Claro. Porque, uma vez mais, estamos a acrescentar diversificação no nosso portfólio com coisas que nós não percebemos, porque não é a nossa área de trabalho, o que quer que seja. Na realidade, vamos bater naquilo que estavas a dizer, que é, estou a investir para ter stress, porque não sei o que é que está a acontecer na área do retalho ou na área do aeronáutica, ou o que quer que seja. É tentar diversificar dentro do que nós conhecemos, porque só dentro do que nós conhecemos é que conseguimos chegar ao exemplo que o António estava a dizer, que é uma legislação pode fazer uma coisa e pode fazer com que alguma coisa deixe e alguma coisa sobe exatamente ao mesmo tempo, só porque alguma coisa mudou ali. Para isso é preciso ter algum conhecimento. Então, criarmos o equilíbrio dentro daquilo que nós sabemos. Eu estava a dizer que não sou a pessoa mais indicada para falar de diversidade de portfólio, porque eu trabalho há 20 anos em inteligência artificial. A minha empresa é de inteligência artificial e blockchain. O meu portfólio é 100% empresas que estão de alguma forma ligadas à inteligência artificial e Bitcoin. É um mercado que eu sei. Estou muito exposto, óbvio, porque há várias variáveis que mandam tudo abaixo ao mesmo tempo. Mas a questão é, se eu agora vender metade do meu portfólio e for comprar essa metade em ativos que eu não percebo minimamente, eu estou a aumentar ou diminuir o meu risco, estando a aumentar a diversificação. Então acho que, uma vez mais, é aquilo que tu estavas a dizer, é o que é que nós somos, como é que nos conhecemos, o que é que sabemos, o que é que queremos aprender, no que é que estamos normalmente a ouvir. Eu, se não gostar da área de saúde, vamos supor, eu não vou estar por vontade minha, ao fim de 2 dias, ou 3, ou 4, ou 5 dias de trabalho, não vou chegar uma sexta-feira à noite e vou ler sobre saúde se eu não gostar do assunto. Mas se calhar vou ler sobre as áreas das quais eu gosto. Então se calhar faz mais sentido olhar para aí. Ir por aí. Em resumo, a área de investimento é uma das regras que se impõe, é a diversificação, mas, e o mas foi dito quer pelo António, quer pelo Luís, e de facto eu não tenho dúvida, por exemplo, que quem está mais ligado, mais por dentro, tem maior conhecimento da área das criptomoedas, tenho sérias dúvidas que não seja a área onde tem maior investimento, por exemplo. Agora, de facto, se a pessoa não conhece, não deve entrar em nenhuma área de investimento e nesta também não, a meu ver. Só se começar pelos ETFs
por exemplo, criptomoeda, de Bitcoin? Aí já passa um pouco a responsabilidade do know-how desta área para uma entidade como, por exemplo, a XTB. Não é? Vamos reservar estes minutos para as habituais perguntas que talvez já tenham vindo a ser respondidas ao longo da nossa conversa, mas agora para uma resposta um bocadinho mais sucinta. E pegando aqui na questão da segurança, a blockchain é muito segura, mas o risco está lá na mesma. Faz deste ativo mais arriscado do que outros que já eventualmente falámos aqui nestas sessões? Se olharmos, por exemplo, para Bitcoin e para Ethereum, não. São duas das redes mais seguras do mundo. Se calhar estão no top 5. Não estarei a exagerar-se, se de um ponto de vista tecnológico disser que estão no top 5. As outras têm, obviamente, outra dimensão, ou terem uma dimensão mais pequena, têm outras fragilidades. Até porque algumas tentam ser mais rápidas e, portanto, obviamente não podem ser tão seguras. Mas a segurança de Bitcoin e de Ethereum, principalmente, acho que, até por questões históricas, já não podemos olhar. Temos que olhar para estas redes como olhamos para a Visa, para a Mastercard, para as redes bancárias. Existe realmente um histórico que mostra que a segurança é mesmo muito boa. Não existem, pelo menos em informática, não existem programas infalíveis. Nenhum é infalível. Mas a segurança, principalmente a nível técnico, está sempre ligada ao tempo que eu demoro para quebrar essa própria rede, esse algoritmo. Quanto mais tempo eu demoro a quebrar esse algoritmo, mais segura é essa rede. E por isso é que nos pedem, quando nós nos fazemos um registro, para ter a nossa password ter X caracteres especiais e um número mínimo. É tudo uma questão de tempo. Perante um tempo infinito, todas as redes são quebradas. No entanto, olhando agora para o tempo que precisamos para as maiores redes do mundo, as redes financeiras, Bitcoin e também Ethereum, são as mais seguras que existem. A questão da regulamentação europeia e as novas diretrizes, por um lado, conferem mais transparência, mas por outro, o facto de deixar de haver anonimato fiscal pode ser um desincentivo para muitas pessoas? Eu acho que pode ser um desincentivo, acima de tudo, acho que é uma transformação a nível do ativo e da funcionalidade do ativo, para aquilo que ele serve, não é? Começamos a olhar mais para estes ativos como formas de investimento, começamos a olhar para eles mais como ou commodities ou como ações, ou como tokens. No futuro será tudo tokens, será tudo um bocadinho mais parecido. Eu acho que muda um bocadinho a forma como as pessoas olham para o ativo. Pode vir a mudar ou não. É engraçado, nós estamos numa fase da história de Bitcoin que é relativa. Portanto, está a acontecer agora isto. À frente pode ser uma outra coisa. Vamos ver como é que o mundo vai. Mas seguramente que neste momento fala-se menos de Bitcoin como sistema de transferência e de Bitcoin menos como moeda. E, portanto, acredito que quem vai atraído por sistema alternativo de moeda esteja menos atraído agora porque Bitcoin está mais parecido com uma reserva de valor do que com uma moeda. Portanto, acho que vamos viver agora esse período. Em termos fiscais, eu não acho que seja uma questão. Eu acho que inicialmente pode chocar, porque as pessoas não estavam à espera, mas acho que, e o Eduardo há pouco mencionou, apesar de tudo, o sistema de tributação sobre criptomoedas é muito mais favorável do que o sistema de tributação sobre ações. Portanto, se olharmos para isto de uma forma fria e distante, que é assim que devemos olhar para os investimentos, sem emoções, que não é para ser divertido, sem dúvida que, apesar de tudo, é um ativo que está bem posicionado mesmo em termos fiscais. Portanto, acho que é uma questão de choque agora, uma adaptação a uma nova realidade, mas acho que não é por aí que as pessoas vão deixar de olhar para isto como um ativo de valor. E é presentemente o ativo com maior potencial para ganhos elevados? Bom, sei. Depende muito daquilo que... Há sempre acontecimentos a acontecer, para ser redundante, todos os dias e, portanto, a evolução, seja da Bitcoin, de outra criptomoeda ou de qualquer investimento em qualquer área, vai depender de muitos fatores, não é? Mas esta conotação de insegurança aqui com este mercado, eu lembro-me quando as pessoas tinham muita segurança em fazer depósitos nos bancos, como o BES, como o Banif, como o BPP, e todos faliram e deixaram as pessoas penduradas. Portanto, isto é muito relativo, é muito relativo. Sobre a parte fiscal e esta legislação europeia, que é agora implementada a nível de todos os Estados-membros, sinceramente, se alguém queria esconder alguma coisa, talvez fique um bocadinho aborrecido com isto.
Mas, de facto, o que isto traz de positivo face àquilo que possa ser negativo, eu acho que é enorme. E é por isso que o mercado das criptomoedas começa a ser visto cada vez mais como uma verdadeira área em que vale a pena, pelo menos, olhar e estudar um bocadinho. Últimas dicas muito rápidas para quem possa estar a pensar em investir neste ativo. Deixar as emoções para trás, ter paciência, é se calhar a mais importante de todas, e saber no que está a investir. Perder 5 minutos por dia durante um mês é o suficiente. Se alguém pensa em dar o passo em frente, primeira coisa, aprender. Já todos disseram isto várias vezes. Primeira coisa, aprender. Segunda coisa, criar conta numa plataforma que seja credível, ok? Estamos aqui a ver um logotipo por trás. Existem outras também que são significativas. E não vale a pena inventar. Se estão a dar os primeiros passos, qual é a primeira criptomoeda que vão comprar? É a Bitcoin, que representa só ela, sozinha, mais de 60% de todo o mercado das 25 mil criptomoedas. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. António. Já não me resta muita coisa, mas se calhar dizer, eu acho que a mensagem é importante não só em relação ao Bitcoin, mas em relação ao investimento. Nós ouvimos muito falar de investimento, investir está mais na moda do que há uns anos. Eu acho que é importante perceber que não é por passarmos a investir, não é o investir que vai dar uma volta de 360 graus à nossa vida e que de repente vamos ficar ricos. Okay? É importante perceber que investir é um caminho sem dúvida de sucesso, porque à medida que vamos investindo, vamos aprendendo e vamos sempre melhorar, porque dinheiro parado é dinheiro que perde valor garantidamente, é um elevador que vai sempre para baixo. Portanto, ter a noção de que investir é importante, mas não ter uma expectativa sobre o investimento que seja tão desmedida que nos faz chegar ali ao investimento e de repente só queremos coisas que duplicam ou que fazem 5 vezes ou o que for. O único caminho que eu conheço de sucesso no investimento, e nunca vi ninguém ao contrário, é enriquecer sem sorte. Não é com sorte, porque depois não dá para repetir. Okay? Com sorte a gente não repete. Com consequência e com sabedoria nós repetimos todos os dias. Então o caminho do investimento é para repetir, é para aprender um bocadinho e é fazer melhor todos os dias. Não é ir lá ganhar tudo o que temos para ganhar. É uma excelente mensagem para terminarmos. Muito obrigada aos três pela vossa participação neste Market Sessions. Obrigado. É como vimos um mercado ainda em construção com um potencial muito grande para ganhos elevados, mas claro, não está isento de risco. E se era dos mais céticos, talvez tenha percebido hoje que também há espaço para si.